O Supremo Tribunal Federal divulgou agora à noite as regras que vão substituir parte do Marco Civil da internet. Principal mudança é a ampliação da responsabilidade das Big Techs sobre o conteúdo publicado em redes sociais. Confira. O julgamento declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia uma decisão judicial para que uma empresa tivesse a obrigação de retirar um conteúdo do ar. Agora, o STF definiu que as companhias terão presunção de responsabilidade em duas situações: quando se tratar de um anúncio ou de um impulsionamento pago e quando o conteúdo for publicado pela empresa por meio de um chatbot. As Big Techs também passam a ter dever de cuidado sobre a circulação massiva de conteúdos que impliquem ilícitos graves. São eles condutas e atos antidemocráticos previstos em lei, terrorismo, induzir ou auxiliar o suicídio ou a automutilação, incitar a discriminação, crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis e pornografia infantil. A pessoa que fez a publicação poderá pedir à justiça para que o conteúdo volte para o ar, desde que prove que não cometeu nenhum dos crimes previstos na decisão. O Supremo ainda determinou que todos os provedores que operam no Brasil criem sistemas para que os usuários possam notificar a plataforma sobre possíveis crimes. Elas também vão precisar publicar relatórios anuais com o volume de notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. A determinação não vale para os aplicativos usados para comunicação privada entre usuários, como o WhatsApp ou o Telegram. Carlos Afonso, deixa eu começar por você, pelo fato, como é conhecido, de você ter sido um dos participantes na elaboração do Marco Civil da Internet. Ele ficou melhor agora? Olha, William, acho que a gente, no final das contas, sai do dia de hoje com muito mais dúvidas do que certezas sobre como vai ser aplicado o regime de responsabilidade civil de plataformas no Brasil. Então, para fazer uma resposta muito curta para a sua pergunta, a resposta é não. A gente está trocando um sistema de responsabilidade civil que poderia passar por melhorias, é verdade, mas que era um sistema simples por um sistema muito complexo. O Supremo tinha na sua frente duas ações judiciais e a gente sai no dia de hoje com uma regulação muito ampla sobre o tema não apenas de responsabilidade civil, mas de deveres e obrigações gerais de plataformas, e é sempre bom lembrar, não só de redes sociais, de todo negócio, de toda pessoa que tenha um site, um aplicativo na internet brasileira que dependa de conteúdos de terceiros, dos seus usuários. Então, no final das contas, acho que a gente sai do dia de hoje com um regime que ele é mais complexo, mais confuso. É como se o Supremo tivesse duas ações para julgar e saísse com uma regulação ampla, ou seja, se o Supremo fosse uma oficina mecânica, foi levado o carro para trocar uma roda e no final das contas se trocou o ar-condicionado, o sistema elétrico, a carroceria, enfim, a gente sai com um novo marco civil, por assim dizer, no dia de hoje. Álvaro Palma de Jorge, você defendeu uma tese sobre Estado de Direito e a moderação de conteúdo nas redes sociais. Como é que você avalia o que foi decidido hoje pelo Supremo? Olha, William, eu concordo com o Carlos Afonso sobre uma série de dúvidas que a gente fica a partir dessa decisão, mas eu acho que foi um bom convite para dançar que o Supremo fez ao Congresso Nacional. Eu acho que a constatação que pautou esse julgamento é de que o regime do Marco Civil da Internet, do artigo 19 especificamente, do Marco Civil da Internet, era um regime que já demandava, do ponto de vista da Constituição, algum tipo de alteração, que havia uma insuficiência na proteção dos direitos fundamentais da forma que o regime estava estabelecido, e houve um movimento para o Congresso regulamentar mais detalhadamente esse tema, que acabou não avançando. E eu acho que o que essa decisão acaba fazendo, e o faz expressamente, é chamando o Congresso para voltar a discutir esse tema
quase que como uma decisão provisória, uma decisão que diz expressamente em 2 momentos que esta decisão está valendo até o Congresso substituí-la por alguma norma específica, e ao final da decisão há um apelo ao legislador para que se dedique ao tema na medida em que, no entendimento do Supremo, do jeito que está hoje, é insuficiente para a proteção de direitos fundamentais. Sim, bem lembrado da sua parte, Álvaro. Assim, é explícito isso no que foi decidido hoje. Porém, enquanto o Congresso sobre isso não se debruçar, vale o que os togados decidiram. Há uma interpretação, Carlos Afonso, passando a palavra a você agora, que é um pouco polêmica, mas eu vou usá-la como provocação ao raciocínio de vocês, que o Supremo, na verdade, terceirizou a censura. Olha, William, censura é sempre uma palavra forte. Eu sei, mas ela está na cabeça de todo mundo. É bobagem a gente não tratar do que as pessoas têm na cabeça. A gente faz aqui um programa jornalístico, mas não ignora o que o público diz a respeito. Então, várias vezes o público nos diz o seguinte: vocês estão usando eufemismos. Nós não estamos falando de regulação, nós estamos falando de censura. Eu estou tentando ir pela linha mais técnica. Estou tentando dizer o seguinte: suprimir conteúdos, retirar postagens. Ok, se quiserem tratar isso como censura, cada um trate como quiser. Nós estamos tratando da mesma coisa. Trata-se disso, de terceirizar, suprimir, retirar, censurar, cercear? Em última instância, trata-se de uma terceirização de uma atividade sob controle de conteúdo. E acho que aqui o ponto talvez mais central dessa conversa é a reversão de uma decisão que havia sido tomada no Marco Civil da Internet, de que a análise sobre o que é lícito ou ilícito no Brasil cabe ao Poder Judiciário. O que essa decisão faz é realmente terceirizar uma análise sobre se determinado conteúdo merece ou não ser prestigiado, que passa a ser da plataforma. E é bem da verdade. As plataformas, elas devem moderar os seus ambientes online. Fazem isso de uma maneira que poderia ser aperfeiçoada. Só que o que essa decisão faz, e eu acho que esse é o ponto que é o mais importante, ela cria uma série de deveres para as plataformas que, caso não o façam, elas podem ser responsabilizadas. Então, se a gente olha a decisão do Supremo, ela cria ali 3 prateleiras. Uma prateleira lá no alto desses conteúdos mais graves, que podem gerar responsabilidade em caso de falha sistêmica, e eu acho que aqui é um ponto importante, William, você fala em censura, eu acho que o que está na cabeça de muitas das pessoas é quem é que vai aplicar isso? Quem é que vai acompanhar se as plataformas estão tirando, não estão tirando, são responsivas ou não são responsivas? Isso não está na decisão do Supremo. E isso gera esse ponto de interrogação, se as plataformas vão se mexer para tirar esse conteúdo que o Supremo indicou na decisão, ou se elas vão pagar para ver. Agora, quando se diz pagar para ver, é importante lembrar que plataformas vêm em diferentes tamanhos. Plataformas menores não têm condição de pagar para ver. E só para fechar o argumento sobre censura, acho que é importante lembrar que também a gente está olhando muito para a rede social, mas essa é uma decisão maior e ela tem um impacto, acho que aqui, bastante importante. Numa segunda prateleira, o Supremo diz que a regra agora passa a ser todo mundo notifica conteúdos que são crimes ou que geram dano e a plataforma precisa decidir se ela mantém no ar ou não. Então, quando a gente olha para esse voto que você citou na abertura, que fala em censura colateral, é esse efeito de que diversos provedores podem simplesmente entender que uma vez um conteúdo notificado, é melhor ele não ficar no ar. Então, enfim, a gente pode ter sim menos discurso, menos diversidade, vozes mais críticas e que incomodem alguém, agora dão a essa pessoa a chance de notificar esse conteúdo e a plataforma que decide se ele fica no ar ou não. Eu volto a esse ponto um pouquinho mais adiante na nossa conversa, Afonso, pela referência que você fez, a amplitude do mundo digital, do mundo dos negócios, sobretudo. Me vem imediatamente à cabeça alguém que critique um restaurante. E a plataforma terá que retirar um conteúdo considerado ofensivo, mas a gente volta a isso. Eu queria submeter a sua avaliação
Álvaro, o seguinte: nós evidentemente pedimos à Câmara Brasileira da Economia Digital, que é uma entidade que representa em boa medida a maneira como as Big Techs e um sem número de outras empresas que têm aplicativos e atuam no mundo digital, encararam o que aconteceu hoje. E recebemos a seguinte resposta: que se espera e se reforça a importância de que as teses de aplicação dessa decisão do Supremo, garantam segurança jurídica, proporcionalidade e respeito à liberdade de expressão. Isso aconteceu ou não? Olha, William, deixa eu só voltar no ponto que o Carlos mencionou, porque ali eu acho que a gente tem uma questão importante, que é do seguinte: essa história de que, a partir desta decisão, as plataformas vão começar a moderar e analisar se determinado conteúdo, do ponto de vista jurídico, está adequado ou não, eu não acho correta. Eu acho que, se você pegar diariamente, a todo minuto, milhões e milhões de decisões como essa são tomadas pelas plataformas. Apenas que essas decisões são tomadas com base nos termos e condições de uso. Então, a todos os momentos, desde que a gente começou essa conversa aqui, milhões de posts foram retirados, bloqueados, etc., no mundo inteiro pelas plataformas. Então, esse processo já existe, a moderação já existe, e algumas plataformas são muito capazes, né, nesse processo de evitar que chegue, né, ao ambiente público discursos extremamente absurdos e ilegais. Então, acho que esse ponto acho que é importante, quer dizer, não é que já não exista um controle prévio. As plataformas fazem esse controle, só que o fazem com base nos seus termos e condições de uso. O que está sendo incluído, como o Carlos Afonso colocou, né, na decisão, é que agora tem uma caixinha de coisas que ela vai ter que considerar obrigatoriamente nesse processo de filtragem que elas já fazem. Agora, sobre a decisão em si, acho que tem um ponto importante que o Carlos mencionou e que você mencionou, que é o tema da segurança jurídica. De fato, quer dizer, há uma série de obrigações que são criadas que não está claro, né, e quem é que vai exercer esse papel. De novo, por isso que eu acho que essa decisão é um grande convite para o Congresso se movimentar e tentar esclarecer e trazer a segurança jurídica nesses pontos que, como o Carlos Afonso colocou, não estão claros na decisão do Supremo. Isso aí nós vamos para a esfera política, né, Alba? Que eu, por decisão editorial, preferi, nessa conversa que nós temos aqui, nos concentrar nas questões mais intrínsecas das decisões do Supremo. Evidentemente, tem toda essa amplitude dos poderes, como eles se relacionam entre si, e o que significou, por parte do Judiciário, assumir essa função de estabelecer as normas dentro da internet, onde normalmente, no mundo lá fora, isso vem de parlamentos. Aqui veio do Judiciário. O Judiciário está estabelecendo a norma de conduta na internet. Mas aí a gente vai para a esfera da ciência política, digamos. Eu queria aproveitar a expertise de vocês, que são especialistas especificamente nisso, na moderação, censura, regulação, regras, como se quiser definir nas redes, e voltar então para aquela questão mais ampla, Carlos Afonso, ligando ao problema da insegurança jurídica. Estamos diante, então, de um ambiente mais difícil para quem faz negócios na internet? Eu não estou falando de liberdade de expressão. Acho que sim, William, e acho que nesse ponto é importante sempre lembrar, como você mencionou a questão de avaliação de restaurantes, enfim, claro que um discurso de uma avaliação de um restaurante, enfim, tende a não ser algo tão danoso, mas dependendo do que ali estiver sendo dito, para aquele que recebe o comentário, pode ser danoso à reputação, pode ser danoso aos negócios. E esse exemplo, o tanto quanto prosaico, acho que ele ilustra bem a amplitude da decisão do Supremo Tribunal Federal. Me parece que o Supremo adotou, nesse julgamento, um certo hiperfoco em redes sociais. E os ministros, você acompanhava ao longo das 16 sessões, os exemplos eram retirados quase que exclusivamente
sobre redes sociais e com uma situação até muito curiosa de um ministro que parece ter descoberto que a decisão se aplicaria à Wikipedia, à enciclopédia online, ali ao vivo, no momento em que o representante da Wikipedia foi fazer a sua sustentação oral. Então, eu acho que isso dá um pouco da envergadura desse ecossistema que é atingido pela decisão do Supremo. Isso vai de marketplaces, de sites que abrem espaço para que alguém venda produtos ou preste serviços. Isso atinge aplicativos de reserva de restaurantes, de hotéis, de comentários, sites de críticas como o Reclame Aqui e tantos outros. Então, acho que é importante a gente entender que esse ecossistema, como geral, ele é atingido. E eu vou deixar aqui uma notinha de rodapé, que eu acho que tem passado um pouco debaixo do radar, e eu fiquei muito feliz, William, que vocês colocaram no VT da matéria. Tem a inclusão de chatbots na decisão do Supremo. E isso é muito curioso, porque a decisão do Supremo deveria ser uma decisão sobre responsabilidade civil por conteúdo de terceiros. E o uso de chatbots, ou seja, de inteligência artificial para responder às perguntas feitas por quem interage com um aplicativo ou com um site, entrou na decisão também. Teoricamente, não é responsabilidade por ato de terceiros, é responsabilidade por ato próprio. Mas a gente já pode dizer que, com essa decisão, o Supremo também decide sobre inteligência artificial, porque chatbot é essa maneira de você dialogar com aplicações de IA. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema expandido, até IA, para usar a expressão do Álvaro, entrou na dança.